rapaziada! Vamos lá, vamos embora para mais um episódio do nosso podcast Caleidoscópio, o podcast inteligente direto de Antônio Carlos para o mundo aqui no YouTube. Hoje eu tenho um convidado aqui especial. Eu tive que fazer um texto aqui, galera, uma cola, porque o homem é fera. Olha só, nós temos o prazer de trazer um cara conhecido como Du. Eu vou falar o nome dele só depois, tá bom? Ele é advogado, músico, faixa roxa em jiu-jitsu. Pô, travou a língua agora. E também é um pai dedicado de um menino com autismo. O Du tem 40 anos e vive uma década já desses 40 aqui em Antônio Carlos e sempre sonha em morar aqui. Ele trabalha para apoiar as famílias com necessidades especiais, especialmente a galera que faz jiu-jitsu, um esporte que ele acredita que é uma poderosa arma aí para uma ferramenta terapêutica, né? Exatamente. Du também é um apaixonado por música, inclusive eu já tive o prazer de cantar ao som dos baixos do meu amigo. Sem mais delongas, senhoras e senhores, João Luiz Naukun, mais conhecido como Du. Exatamente. Seja bem-vindo, querido. E aí? Obrigado, Jean. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando de um podcast. Olha só! Mesmo depois desses períodos, né, que tiveram vários podcasts, essa primeira vez, fico grato pelo convite. Espero contribuir com o pessoal com um pouquinho da minha vida, das coisas que eu faço, né? Tenho bastante história para contar, inclusive muitas vividas com o Jean. E também um livro aberto aqui para passar pro pessoal. Cara, seja bem-vindo, velho. É muito interessante, né? O Du a gente se conhece desde criança, até porque, pra galera que... Tu que não tá habituado aqui, deixa eu te falar o que é isso. Isso é uma rádio. É igual uma rádio. A câmera é um mero objeto que tá ali filmando a gente para depois a gente tirar os cortes para a internet. Mas é rádio. O podcast surgiu na rádio, né? Então a galera... Às vezes fica, a câmera, cara, nem dá bola pra câmera. Uma câmera vai te filmar, outra vai me filmar, outra... depois a gente faz um balaio de gato ali e coloca tudo. Mas eu sempre gosto de começar os nossos programas, os nossos episódios, perguntando assim, ó, quem é o Du? O Du é o João Luiz, né, conhecido como Du. Se alguém te chamar de João Luiz, ninguém te conhece. Exatamente. Muitas vezes, inclusive, onde eu trabalhava, eu queria falar com o João Luiz. Aqui não tem nenhum João Luiz. Tu já respondeu que não tinha João Luiz? Não, as pessoas que trabalhavam, quem só conhece por Du, né? Tem o cara que conhece tanto, é tão chamado pelo apelido, né? Isso. Que se perguntasse, cadê o João Luiz? O próprio Du, né? Ia dizer, Exato. não sei, tô acostumado. Mas me conta então, lá. eu sou o Du, né? Eu nasci em Florianópolis, criado em Biguaçu até meus 30 anos de idade, né? Morava ali na rua 7 de setembro com a rapaziada ali do Riacho, né? Hoje sou morador de Antônio Carlos há 10 anos, cidade que eu gosto muito. Estudei aqui no Altamiro, Guimarães, me formei no Cenecista, em Antônio Carlos, estudei meu ensino médio aqui, tenho muitos amigos, né? E tive sempre o sonho. Sou advogado, músico, pratico jiu-jitsu, que são ferramentas, né, importantes na minha vida e que vai ajudando no desenvolvimento, né? Pessoal, principalmente. E é isso aí, eu sou advogado, né? Com muito orgulho, devido às oportunidades que a vida me deu. E com a minha profissão, gosto muito de ajudar as pessoas, né? Eu entendo que nem tudo são honorários, só dinheiro, né? E... Isso é muito importante, né, brother? Porque assim, ó, pô, o cara... Eu tenho um amigo médico, eu vou citar ele aqui, que eu dou spoiler, volta e meia, né? Mas Sim. ele vai estar aqui comigo em breve. Mas é o Dr. Gustavo Buchelli Rodrigues. O doutor Gustavo, cara, ele é um cara igual a tu, assim, ó. Só que ele é na área da medicina e tu é na área da advocacia, do direito. Sim. E, poxa, como é interessante, como a gente precisa de mais pessoas, assim, sabe, no planeta. De não só... me formei advogado, eu só vou trabalhar pela grana. Ou... Quantas vezes eu já fotografei pessoas de graça, velho? Sim. Não foi poucas, tá ligado? Então, a gente... E o resultado é magnífico, né? É claro. Cara, me Com conta certeza, assim, ó. né? Como é que surgiu o teu apelido de Du? Não sei. Não sabe? Não sei. Porque João Luiz Naukun, né? Exato. É um apelido de infância. Eu acredito, assim, muitos falam que é porque a minha irmã me chamava de Du, alguma coisa nesse sentido. Mas antigamente eu andava muito com o Dudu, que já esteve aqui no teu podcast, e a gente andava muito junto quando era criança. E era Du pra lá, Dudu pra cá, Du pra lá, Dudu pra cá, e eu acredito que no meu pensamento, o que eu me recordo quando era criança, eu acredito que seja por isso. Mas os meus pais falam que a minha irmã me chamava muito de Du. Mas ninguém tem certeza.
Não tem A única certeza é que chamam de Du. Mas assim, a galera que te conhece chama de Du. Du. E o advogado é o doutor João Luiz. Aqui em Antônio Carlos eles me chamam muito de João. João, porque desde que eu estudava aqui é João, porque não teve essa convivência de infância. Sim. Mas em Biguaçu... O Júnior me contou que aqui só chamava ele de Newton. Sim, eles costumam chamar pelo nome. O Júnior Porque a também gente estudou veio no de Cenicista. fora, né? A gente veio de fora. Mas em Biguaçu é só Du. Né? E no escritório é João Luiz, né? Muitas indicações, é o João, doutor João, né? Tu gosta de ser chamado de doutor João, não tá nem aí? Não tô nem Sabe que a maioria dos meus advogados, os meus amigos advogados, os meus amigos médicos, tipo assim, ó, quando a gente tá na frente de uma outra pessoa, doutor, o senhor, tal. Viraram as costas, nós estamos sozinhos. Te embora, seu pangaré. É bem isso mesmo. Não, eu não ligo. Pode chamar, claro, né? Na parte que é mais... audiências e tal, a gente tem a parte mais formal, a gente tem que... Tem que ter, né? Tem que ter etiqueta. Na verdade, né? O Pedro me falou uma coisa aqui. O Pedro Júnior veio aqui, o advogado. Conhece o doutor Pedro? Sim, claro. O Pedro falou assim, ó, é uma questão de respeito com a justiça. Exato. Não é que é aquela formalidade, porque o ministro, Vossa Excelência... Não, aquilo é uma questão de respeito com a justiça, com a lei. Né? Então, aquele lance ali me tocou bastante no dia que a gente estava conversando aqui. Cara, eu quero te perguntar uma coisa. Morou em Biguaçu 30 anos. E o que fez tu vir para Antônio Carlos? Eu sempre tive o sonho de vir morar em Antônio Carlos. Primeiro que eu estudei aqui e fiz muitos amigos. Né? Claro, em Biguaçu tenho muitos amigos também. Mas eu gostei e eu sou muito ligado ao meu avô. Meu avô, o vô Nilo, né? O Nilo Gaiteiro aqui de Antônio Carlos. Ele está com 95 anos hoje. Então, eu, além de gostar muito aqui, né, tem a minha família... Ele é o avô aqui, materno ou paterno? Paterno. Além de ter a minha família, amigos aqui, tem essa questão familiar. Eu quero, né, ainda ele está vivo, né, passar os últimos anos da minha vida perto dele. Porque ele é uma inspiração para mim. Tanto é que o nome do meu filho é Nilo por causa dele. Foi uma homenagem em vida, né? Então, isso incentivou eu vir para cá. Quando eu vim para cá, ele estava com 85 anos. Ele é morador de qual localidade aqui? Da Guiomar. Da Guiomar. Eu moro pertinho dele, ele mora na rua de trás e eu moro pertinho ali. Legal, né? cara. Surgiu a oportunidade de vir morar aqui, né? Um tio meu faleceu, teve questão de divisão e tal. Aí eu fiz um inventário, eu acabei ganhando uma parte do terreno ali e assim, vou morar lá. Era o start para vir morar. Eu estava comprando um apartamento para morar. Aí surgiu assim, desiste de tudo, falei para minha esposa e... Teu pai fez a casa? Não, paguei um carinha para fazer lá. Aí, para ficar mais perto do meu avô, perto da minha família, né? Que legal, E isso cara. incentivou outros irmãos a vir morar aqui também, a Grazi, né? Minha irmã mora aqui em Antônio Carlos. Né? E foi mais por isso e pela tranquilidade da cidade. Eu tenho muitos amigos aqui. E eu não pretendia ter filho, por exemplo. Eu acredito que se eu estivesse morando em Biguaçu, eu não teria filho. Questão de escola, Em Antônio Carlos é um exemplo. Questão de educação, né? E, então, isso melhorou muito a minha vida. Então, foi bem acertado. É uma coisa que eu sempre quis e foi muito bom. A gente veio morar em Antônio Carlos em 2009, é isso, Lu? 2009, né? Nós viemos morar em Antônio Carlos. Faz 4 anos que eu voltei a Biguaçu, mas onde eu moro é interessante, é porque é o seguinte, ele é mais perto da praça de Antônio Carlos do que de Biguaçu. Sim. Aí, então, para a gente não explicar, ficar meia hora explicando onde é que mora, eu moro em Antônio Carlos. É a mesma coisa. Eu sempre a nossa brinco. vida está toda aqui, né? É. A nossa vida está toda aqui. É o mercado que a gente vai aqui, a padaria que a gente vai aqui, eu corto o cabelo aqui, as minhas filhas estudam aqui, minha empresa está registrada aqui. Aqui eu estou quase todo final de semana fazendo casamentos. Então, cara, eu sou daqui, ótima, mano. É uma cidade ótima. Eu fiz muitos amigos aqui, tenho muitos amigos assim. No começo, quando a gente veio para cá, foi estranho. Porque, tipo, é uma cidade dormitória, uma cidade que não vai... A gente era boêmio, né? Deixei de ser cowboy por ela, né? Deixei de ser boêmio, velho. Porque que o FF fechou 9 horas, acabou. Agora a galera tá vindo aqui, tem uns food trucks aqui na praça. Sim. Então tem um barzinho ali na própria praça, tipo um quiosque ali que dura um pouquinho mais. Então uma sexta-feira hoje, se tu quiser tomar uma cervejinha, hoje tem, né? 10 anos atrás não tinha. Mas hoje já tem. Sim. Isso é muito interessante, porque os empresários enxergaram esse potencial na cidade e vieram aqui investir. Sim. Sejam todos bem-vindos. Aqui todo mundo é bem-vindo, legal, né? E o teu sobrenome, Kuhn, alemão, né? Exato. A minha família é toda daqui, né?
Então ajudou bastante. Eu chego aqui, o pessoal que não me conhece, eles falam assim, tá, mas como eu sou neto do Nilo? Deu. Pronto, fechou. Acabou, todo mundo conhece. E como a família da gente abre portas, né? Exato. Abre e fecha também, né? Eu fiz estágios na época de faculdade com a doutora Michele Paulo. Né? Ela foi a minha mentora. Michele, amiga minha de infância. Isso, a Michele Paulo. Ela foi uma das minhas mentoras. Ela e a doutora Fabiana, que também morou aqui em Antônio Carlos. E eu trabalhei muito. Então, eu sempre usava essa estratégia. O atual prefeito da cidade é irmão dela, Geraldo. Isso. Eu sempre usava essa estratégia. Eu sou neto do Nilo Gaiteiro. Assim, que Nilo? O Gaiteiro. Gaiteiro. E pronto, já reconhecia. Que e legal, também, cara. como eu estudei aqui, também teve um pouco de facilidade, né? Mas recomendo, a cidade é muito boa. É. Cara, uma transição de carreira. Tu falou pra nós ali no briefing que a gente fez contigo, a produção fez. A produção, valeu, Aninha. Aninha na produção. Daí, Aninha, o nome dele não é Eduardo. É. Mas a culpa foi minha. Não, faz parte. Eu acostumado já. Tu falou pra gente que tinha uma transição de carreira. Tu tinha sonho de ser engenheiro civil e foi pro direito. Cara, que virada foi essa? A virada foi as oportunidades que a vida me deu, né? Eu consegui, na época eu tinha 17 anos, eu consegui uma bolsa de estágio na prefeitura. Na época ainda eu estudava aqui no Cenecista. E tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Assistência Social. E lá eu fazia alguns pareceres, né? E o pessoal assim, preciso de uma pessoa que redija para trabalhar no setor de licitações, com o Sérgio Roberto Campos, lá de Biguaçu. Ele é pai do Sérgio, que era procurador aqui do município de Antônio Carlos. Aí me convidaram, eu fui trabalhar. Aí tudo bem, né? Fazia os pareceres com ele, né, tal, né? Fazia editais de licitação, aprendi bastante coisa. Chegou um momento, ele falou para mim, olha, tu redige bem, tu escreve muito bem e tal. Daí eu comecei a fazer alguns pareceres para ele. Aí ele falou para mim, olha, tu deveria fazer direito. Eu falei assim, não tenho dinheiro, pô. Né? Aí isso foi começando a mudar na minha mente. Aí ele chegou um dia para mim assim, tá tendo inscrição na Univale. Se tu te matricular em direito, eu vou ver se eu consigo uma bolsa aqui, uma comissão de licitação para te participar e tal, que vai ajudar a pagar. Eu disse, eu não posso ficar em promessas, né? Não, eu consigo para ti. Consegue mesmo? Então, na outra semana eu já estava com a matrícula para ele, tá aqui, Aí eu fiz o curso. É por isso que eu falo, são oportunidades. E que oportunidade boa, né, velho? Pô, tu estudar direito. Na verdade, assim, todo mundo aqui que assiste os podcasts vê que eu falo toda a vida, né? 2 faculdades que tu tem que ter na vida, mano. É administração e direito. Sim. Porque a administração, a gente vê tanta gente pendurada ali, né? Tipo assim, financeiramente falando. É má administração na sua casa, você precisa ter administração na sua casa, você precisa ter administração na sua empresa. Eu mesmo, cara, sofri horrores, velho. Sofri horrores. Por quê? Eu sou fotógrafo. Né? Eu sou um bom comunicador, não sou um ótimo comunicador. Talvez nem queira ser um ótimo. Eu estando bom e as pessoas se agradarem do conteúdo que a gente produz, tá 10 pra caramba. Sim. Passei da idade de querer agradar todo mundo. É verdade. Isso aí a gente sabe, nem Deus agradou todo mundo, quem dirá eu, um mero mortal. Exatamente. Mas essa linha, assim, sabe? Tu criou uma oportunidade, tu teve uma oportunidade, tu abraçou ela, tá? A faculdade de direito, de administração, ela é boa para tu administrar tanto tua vida como teu negócio. Eu estava voltando ao que eu estava falando ali. Eu tomei paulada nos 5 primeiros anos da minha empresa. Porque eu era fotógrafo, não era administrador. E direito, cara, tanto direito que a gente tem no país e a gente não sabe, entendeu? Não sabe de lei. Então, eu acho que o direito ele abriria a mente de todas as pessoas para questão de leis, de legislação, de lei mesmo. Sim. O que tu tem direito e o que tem dever também. Né? Não tem só bônus, Exato. tem ônus também. Enfim, então, isso foi uma oportunidade. Se não tivesse oportunidade de estudar engenharia... Sim. Era um e gosto tu pensa em fazer engenharia de novo? Não, hoje não. Era um gosto que eu tinha na época porque meu pai sempre trabalhou na construção civil. Então, eu via isso como uma oportunidade de... Se meu pai é pedreiro, mestre de obra, quem sabe futuramente eu posso ter uma empresa com o meu pai e a gente... Uma construtora, né? Exatamente. Né? E só que daí eu não tive essa oportunidade, até porque era caro e eu não consegui passar na UFSC na época, né? Faltou pouquinho, mas eu não... Depois eu nem fiz mais UFSC, né? Nem tentei novamente e esperei um pouco e acabei tendo essa oportunidade. E abracei ela e fui até o final.
aos trancos e É barrancos, bom, né? cara, é bom. Né? Isso se chama ser inteligente. Exato. Abraçar essa oportunidade na hora certa. Exato. E o cavalo passa encilhado uma vez, parceiro. Exato. Tu não montou... E eu sabia que eu não iria... Até era um medo que eu tinha na época, porque eu entrei em 2006 e em 2008 o prefeito sairia, que era o Tuta, na época em Biguaçu, né? Que eu trabalhava ali para eles. E eu já sabia que eu sairia, né? Porque o Tuta já estava 2 mandatos e provavelmente outro ia ganhar. E eu, mesmo que fosse do mesmo partido, eu não saberia se eu ficaria. Né? E foi o que aconteceu, realmente. Eu saí, né? Aí foi trabalhar 2, 3 lugares, 2, 3 estágios e o pau pegando. Mas eu não desisti, fui até o final, me formei. Mas essa resiliência que é importante para tu... Hoje tu é advogado. É o meu objetivo. Tá, cara, mudando de assunto, saco pra mala, a gente vai falar agora, porque eu tenho uma cola aqui, né? Sim, cara? sim. Eu tenho uma cola e eu sou sacana. Na hora que eu tô colando aqui, eu falo pra galera e eu boto a câmera em ti, daí tu fica rindo, entendeu? É bem de boa. Cara, jiu-jitsu e projeto social. Me conta aí, qual foi porque eu me lembro, tu garoto, jogava capoeira, né? Eu fiz capoeira há pouco tempo com o mestre Tuti, mas eu fiz. Mas sempre gostei de esporte, né? Mas nunca tinha feito uma arte marcial, né? Além da capoeira, né? E em 2017, aqui em Antônio Carlos, eu comecei com o professor Christian Prazeres, da Peace Combat. Comecei e... por que eu ligo o jiu-jitsu a um futuro projeto social? Eu não vejo para crianças autistas, né? Que eu tenho um menino autista, e no desenvolvimento inicial, as terapias ali a partir de 2, 3 anos, mas eu vejo para o futuro, depois que recebem alta dessa terapia, ou que já está bem desenvolvida. Eu vejo o jiu-jitsu como uma ferramenta para a criança na dificuldade de socializar. Ajuda muito. O meu filho, ele faz jiu-jitsu desde os 5 anos de idade. Até por conta do toque, né? Exatamente, principalmente. E da amizade, dentro do tatame é uma amizade muito verdadeira. Não importa se tu é juiz, se tu é advogado, se tu é... E como o jiu-jitsu mudou? Mudou ao longo dos anos. Sim, claro. Jiu-jitsu na minha época era só bad boy, pô. Exato. Eu tenho idade do Vitor Belfort. Belfort não tá com quase 50, eu tô com 46. Era pancadaria só. Então eu penso assim, hoje eu tenho meu menino, ele tá com 7 anos, né? Já há 2 anos que ele pratica o jiu-jitsu, né? E ele é uma criança, meu Deus. É uma outra criança. É outra criança. Tu percebeu essa evolução no esporte? Então, assim, claro, né, a criança com autismo necessita das terapias, né, iniciais ali, fono, neuro... Cara, tudo, né? A gente até não chegou lá no assunto que ia falar contigo, mas é uma função, né, cara? Sim. Porque tu, na verdade, ou tu ou a tua esposa, né? Um dos dois tem que levar, né? Exato. Então tu tem que parar o teu trabalho... Com certeza. E levar lá, e tem que levar. Porque senão o menino não tem aquela progressão, não desenvolve, né? Não desenvolve. Então o jiu-jitsu é isso. Eu vejo assim, não digo só para crianças, tá? Eu digo para a criança com autismo ou outros espectros já estão bem desenvolvidas ou estão em desenvolvimento ainda, é uma boa ferramenta quando a criança tem 6, 7 anos de idade e também para jovens e adultos. Porque tem essa questão, eu vejo muitos adultos que, poxa, eu era fechado, ninguém podia tocar em mim, e começa a fazer jiu-jitsu, se transforma. Tem casos de... Porque é um esporte de contato, né? Exato, e tem crianças não, tem adultos com autismo grau 3, né? Que tu consegue me explicar isso? Eu entendo um pouco, sim. Tá? Mas vamos pressupor que alguma pessoa está assistindo aqui e em respeito a essas pessoas... Autismo nós temos 3 graus, é isso? Sim, é nível de suporte... Eu não sou nenhum especialista, tá? A gente está falando, né? Com um pai de um autista, é mais especialista do que um especialista. Então, assim, hoje em dia é caracterizado nível de suporte 3, 2 e 1. Geralmente, nível de suporte 3 é não verbal. Né? É aquele bem fechado e tal. Mais de agressividade, tem toda essa questão, né? Que é bem forte, vamos dizer assim. O nível de suporte 2 já tem um pouco de dificuldade na comunicação, né? O meu filho foi diagnosticado com nível de suporte 2 à época, né? Porque não tinha comunicação verbal, não se comunicava em outras formas, né? E ele foi diagnosticado muito cedo também. E tem um nível de suporte 1, que o pessoal fala que é um nível leve, né? Que tem mais facilidade no desenvolvimento, vamos dizer assim. Mas são esses 3 níveis de autismo que hoje é reconhecido, né?
que o pessoal fala, né? Então, seria esses 3 níveis. Cara, tu chegou a ver aquele... Vamos lá, vamos pra ficção também, que a ficção às vezes pode trazer um ponto de realidade ou não tem nada a ver, né? Mas eu conheço algumas crianças autistas, assim, conheço pessoas, adultos autistas. Sim. Então, aquele filme que eu acho, se não me falha a memória, era Rayman. Não É um filme com Tom Cruise e Robert De Niro ou o outro lá, não sei, agora não lembro o nome do cara. Lu, dá uma pesquisada aí pra gente saber. Mas sobre o filme Rayman, e o cara que era autista, ele tinha uma coisa com números assim, ó, fora da realidade, mano. Sim. Ele gravava os números, baralhos, assim. Tanto é que o cara começou a levar ele para jogar. Sim. Porque ele olhava assim, joga tal. Joga... Cara, era muito louco, cara. Eu preciso saber o... Não é o Robert De Niro, era o Tom Cruise e o... Puta, me falhou o nome do artista. Mas pesquisei e me dá aí, para me dar a informação certa. Dustin Hoffman. Cara, o Dustin Hoffman, nesse filme, ele levou Oscar. O filme foi vencedor de Oscar, não foi? Foi, olha aí. Cara, assiste esse filme, então. Rayman. Cara, eu tô arrepiado aqui de falar, mas é muito louco. Sim. É uma história de um cara que tem um irmão mais velho, que também... Ele, parece que os pais morrem, sabe? E ele vai ter que cuidar desse irmão mais velho e a história se desenrola ali. Mas é onde, pela primeira vez... Esse filme não é novo, é antigo. Sim. Pela primeira vez eu ouvi falar... De 1989. Mas foi naquela época que eu ouvi falar pela primeira vez do autismo. O cinema mostrou. É bem recente mesmo, né? É. Bem recente. Eu estava até vendo, acho que a primeira pessoa diagnosticada com autismo fez 84 anos agora. Eu acho que... Então é uma coisa bem recente mesmo. Que era pouco diagnosticado. Sim. Mas que já tinha. Ah, não, é como aquelas imagens que a gente vê na internet, né? Exato. Antigamente não tinha autismo, daí tu via aquelas casas que botava todo mundo acorrentado, levando choque e tal. Era isso que acontecia. Como hoje em dia ainda tem, gente. Hoje em dia ainda tem pais que não aceitam essa questão. Não, mas o filho do fulano de tal só falou com 5 anos também. A gente não pode usar como exemplo, né? Outras crianças, a gente tem que ir atrás, né? Eu aprendi uma coisa, eu sou pai e eu te digo, cada criança tem o seu tempo. Exatamente. O meu filho vai falar com tantos meses ou tantos anos, o teu vai falar com tantos anos, o teu vai crescer até 1,5 m, 2 metros, o meu cresce até 1,80 m, eu vou ter uma menina... Não, cara, exatamente, mas assim, ó, se o teu filho com 2 anos não fala nada, não gesticula, não te pede nada, não custa nada também o pai ir buscar. Pô, tá tudo então certo. Vamos lá. Eu vou perguntar agora para ti, então. Como é que foi o diagnóstico do Nilo? Vamos contar a história toda, então. Vambora. Um dia eu tava tocando, né? Eu tocava na banda Jeremias Sem Cão. A gente tava ensaiando lá em todo carro, tocava eu, Pereira e tal. A gente tava... Daí fui um ensaio até um pouco mais tarde. Eu tinha tomado as cervejinhas, vim para casa, vou ver uma TV. E eu não vejo TV à noite. Né? Aí estava passando um programa Conversa com Bial, né? Por isso que eu falo a importância da comunicação, a importância da gente estar aqui falando, para mostrar que atinja uma pessoa, né? A gente já está ganhando, né, exatamente. Mano? É isso aí, velho. E aí assim, vou ver. Aí estava falando sobre autismo, dia 3 de maio de 2018, aniversário do meu avô ainda, do vô Nilo, para te ver, tudo as datas coincidem, né? Aí cheguei e comecei a ver esse programa. Sobre autismo, tinha uma menina lá que tinha autismo, já estava fazendo faculdade e tal. Chegou uma entrevistada, até uma doutora bem famosa, ela é bem famosa nessa questão e tal, desenvolvimento do autismo. Ela tinha um filho autista. Aí o Bial fez a mesma pergunta para ela. Como é que tu desconfiasse dessa questão? Aí ela começou a falar as características do filho dela. Que ele brinca mexendo na rodinha, fica deitado no chão e brinca com o carrinho de forma diferente. Aí eu comecei, meu filho faz isso. E tu captou a mensagem na hora? Ele deita com a cabecinha no chão e fica brincando com o carro assim perto do olho, passando com... Meu filho faz isso. E foi falando das características, meu filho faz isso. Assim, depois assim, ferrou. Assim, meu filho é autista. A gente tinha acabado de sair numa depressão pós-parto da minha esposa, então a minha cabeça explodiu assim. Fiquei 3 dias sem dormir. 3 dias sem dormir. É porque tu recebe aquela
Bum, né? E tu... Aham. Até tu absorver aquela energia toda. Eu já estava assim, começando a ficar tranquilo que a minha esposa estava melhorando da depressão pós-parto. Assim, autismo, não, meu filho é autista, cara, e agora? Se eu falar isso para minha esposa, ela vai piorar e tal. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Aí eu fiquei com tanta olheira, tão cansado, e às vezes eu sentava no canto e parava, e ela perguntou, o que está acontecendo contigo? Aí eu tive que abrir o jogo para ela, entendeu? Isso sem levar a médico, sem nada. Não, porque o meu filho tinha todas as características. Aí a gente começou a buscar, perguntar na Isso, escola o Nilo e tal. estava com 2 aninhos. 2 aninhos. 2 aninhos. Aí começamos a perguntar na escola, daí as professoras, a gente ia conversar, sempre aquela mesma história, né? A gente ia conversar com vocês e tal. Por isso que eu digo a importância de conversar com os professores e tudo. Quanto antes o diagnóstico, melhor. Então foi assim que eu descobri. Aí levamos toda, né, nos médicos e tal, e recebemos o diagnóstico. Aí, ó, graças ao Pedro Bial. Exatamente, por isso a importância da comunicação. Eu vou mandar esse corte Uhum. no Instagram do Pedro. Vou mandar. Não, com certeza, a importância... Eu acho ele um comunicador excelente, cara. Fez 6 anos, dia 3 de maio de agora. Fez 6 anos da descoberta. Caramba. Foi muito importante. O programa que mudou a minha vida. Olha aí. Pode ter certeza. E tu ainda continua assistindo o Pedro Bial. Não, é muito tarde. Pedro, traz esse programa mais cedo. Eu também gosto de assistir ele, mas, pô, tá muito tarde, cara. A Globo eu tá moro no meio do mato, eu durmo cedo. Viesse morar no meio do mato, ficasse preguiçoso. Hein? Exato, mas aquele dia foi assim, uma loucura. Tipo assim, acredito, velho. Tu chega feliz em casa e coisa, de repente teu mundo cai, cara. Foi uma loucura. E o desconhecido, né? Do mundo autista, né? Exato. Aí é que tá a sacada. O teu filho... Eu nunca vou chamar uma criança, cara, de excepcional, ou uma criança... Não. Porque eu tenho na família, cara, eu sei quanto a minha irmã já sofreu por causa da Regiane. Uhum. Então, para mim, são tudo especial, são tudo criança. E é engraçado, cara. Eu tenho um imã tão forte que tu não tem noção. Na semana passada, eu estive em um lugar, não vou citar o lugar aqui, era uma festa de aniversário, e veio um menino dali, uns 5, 6 anos, parou, me cumprimentou e começou a conversar comigo. Aí, o pai dele veio, olhou assim, cara, o meu filho é autista, eu nunca vi ele conversar com ninguém. Eu cheguei até a dar um negócio, tá brincando, cara? Não, meu filho é autista, cara, ele não conversa com ninguém. Cara, tocar? Sim. Jamais, velho. Tu te viu a primeira vez aqui, tu foi lá, e aí tocou, tal, ele conversou. E eu fiquei de cara. Então, realmente, é um negócio que é o medo do desconhecido. Aí tu começa a estudar todos os tipos de espectros do autismo para ver em qual teu filho se encaixa, para ver... e me corrija se eu estiver errado, por favor. Não. Em qual deles o teu filho se encaixa? Será que o Nilo vai ser desse tipo? Ou se ele vai ser assim? Ou se vai ser assim? E eu vou falar uma fala aqui do Marcos Mion, que para mim hoje é o cara que mais levanta a bandeira de autismo por conta do filho dele, né? Cara, eu acho que o Nilo te ensinou muito mais do que tu ensinou pro Nilo, velho. Com certeza. É essa parada, mano. É assim, a gente, como eu falo para minha esposa, para a Luísa, hoje a gente não sabe ver o nosso mundo se ele não fosse desse jeito, se não tivesse o jeitinho dele, se a gente não tivesse passado por isso. Eu tenho uma amiga em Antônio Carlos, a Preta, tá? Que é a Preta dos doces ali. Sim. Ela me falou assim, ó, eu só tenho a minha fábrica, e a minha fábrica de doce é o sucesso que ela é graças à minha filha. Porque com o problema que a minha filha teve, ela não é autista. O problema da menina é outro. O problema que a minha filha teve, Jean, fez com que eu parasse de estar na roça. Eu tive que parar de trabalhar para cuidar dela. Exatamente. E o que eu vou fazer? Montei uma fábrica de doce. Então, a culpa da... Hoje vocês, aqui em Antônio Carlos, comem os doces maravilhosos, chocolates maravilhosos que a Preta faz. Agradeçam a filha dela. É a verdade. É ela, a Lolô, né?
Beijo pra ti, Lolo. A Lolo gosta de ver TV e YouTube, de repente a Lolo vai ver nós aqui. Exato. Então, esse mundo, cara, é um mundo complicado, né? Mas quem tá dentro dele aprende. Sim. Aprende, cara, aprende coisa, velho. Eu acho que tu não seria metade do homem que tu és se tu não tivesse o Nilo. Com certeza. Verdade, Com mano. certeza. Verdade. Porque eu sei o que tu faz para as pessoas. Tu já fez para nós. Sim. Tu ajudou quando a minha irmã morreu. Tu fez todo o processo lá dela. Eu não esqueço, não. Isso é uma coisa que eu tenho uma gratidão, velho. Porque, para quem não sabe, eu tive uma irmã com câncer. A gente brigou na justiça para poder operar ela. Foi complicado pra caramba. Foi uma das maiores perdas da minha vida. E o Du foi o cara que fez todo o processo lá. E, poxa, aquilo ali tem uma gratidão enorme por ti, irmão. Não, com certeza. E o Nilo? Não tá nem aqui Sim. aqui, mas assim, ó, velho. Como é que é ser pai do Nilo, velho? Assim, ó, passado tudo isso, né? Vamos dizer, são 6 anos já de muita terapia, né? Mas como tu falou, ele mais ensina, né? Pra gente do que qualquer outra coisa. Né? Uma criança amorável, inteligente, né? Saudável. Né? E a gente tem aprendido muito. Eu sempre falo para minha esposa, é uma conversa que a gente tem diariamente, eu e ela. Hoje a gente está vivendo na melhor fase da nossa vida. Primeiro que a gente teve as pessoas certas ao nosso lado. Foi bem difícil, realmente. O meu trabalho me oportunizou estar presente diariamente nas terapias dele. Tinha a minha sócia, a doutora Camila, foi uma pessoa muito importante na minha vida, que ela aguentou a barra comigo. Ela falava, vai, não importa se eu chegasse tarde. Se fosse outros aí, não sei se aguentariam não aguentaria essa barra. Né? Já trabalhamos há 12 anos juntos, então aguentou essa barra comigo desde o primeiro dia. Foi a primeira pessoa que eu falei para ela, né, sobre essa questão. Então, eu consigo aproveitar o Nilo 100%, vamos dizer assim. Né? E morar aqui em Antônio Carlos também me oportunizou isso. A Pai, tu falou da Preta, que é uma... Né, acho que teve iniciativa ali para a construção da Pai. A Preta é uma grande guerreira ali. Exato. Participou de tudo. Das Pais que eu conheço, é a que tem mais estrutura aqui da região. É muito boa. Né? Comparada a Biguaçu, por exemplo, que é uma cidade muito maior, né? Não tem todos a estrutura. Todos os anos sabia que tem um costelaço da Pai aqui, né? Sim, sim, claro. Eu venho todos os anos, tá? Não preciso dizer esse patrocínio não, que o problema é meu, mas tipo assim, ó, eu venho todos os anos e quando eu não posso vir, ainda compro ingresso só para ajudar. Sim. Porque, cara, é muito legal aquilo ali, velho. Muito e precisa, legal. gente. Muito massa. E precisa. A manutenção, se eu não me engano, eu não sei números exatos, tá? Mas quando o Nilo tinha 6 anos, recebe alta, né? A fundação exige isso, né? Uma regra da Fundação Catarinense de Educação Especial, recebe alta. Se eu não me engano, a Pai de Antônio Carlos atendia 72 crianças. Com alta, já. Com autismo. Com autismo. Atendia. É muita gente. Porque eu acho que atendia de outros municípios também, que tinham parceria, convênio, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que sim, porque eu não vou te expressar números aqui, mas eu sei isso é uma afirmação que eu estou dando. Eu posso até verificar essa informação, mas a prefeitura, de certeza, ela tem um convênio com a Pai. Sim. Ela faz um repasse mensal para a Pai, né? Aí a Pai também recebe da Fundação. Mas eu acredito que atende de outras cidades também, mas para te ver, a Pai de Antônio Carlos, pelo que comentavam lá quando a gente participava, atendia 72 famílias, né? Famílias. Não são crianças. Muita gente. São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara. Então assim, ó, e queira ou não queira, mano, assim, ó, eu acho que vai pouca grana pra ali, tá ligado? Vai, pouquíssima. Então tem que ter esses eventos. A galera tinha que estar mais. Tem. Eu trabalhei 2 anos na Assembleia, não vou citar nomes de deputados lá, mas tem deputado lá que chega a chorar, a brigar com o governo para ter a Pai, para cuidar mais das APAES. Tem deputados, tá? Não vou falar partido, não vou falar deputado, não vou falar nada. Mas, cara, é imprescindível cuidar dessas crianças. Porque tu falou uma coisa bem certa que eu não tinha escutado ainda. Não é a questão da criança, é a questão da família. Porque a família, às vezes, precisa entender. Sim, desestrutura a família completamente. Hoje a gente é estruturado, mas lá no começo... É um embaço, né, velho? Não, imagina, um embaço. Toma. Imagina. Uma coisa que... Eu imagino. Uma coisa que não tem volta. Eu vivi isso aí com a minha irmã, né? Exato. Eu era pequeno, inclusive, mas tipo, eu já tinha noção quando a gente descobriu o diagnóstico da Regiane. A Regiane teve todos os problemas do mundo para não estar mais aqui, velho. Exato. Ela tá eu cresci, eu acompanhei, né? A Nani, que a gente chamava, né?
A Nani teve todos os problemas do mundo para nunca mais estar aqui. Exatamente. O último dela, eu tive que ir buscar com o meu carro no hospital regional, porque não tinha ambulância para pegar ela. Sim. Né, Lu? Saí de casa, fui pegar ela no hospital. Deitei o banco todo do meu carro, peguei ela, botei no carro e trouxe ela deitada dentro do carro, que ela foi lá trocar aquela sonda. Sim. Hoje ela só se alimenta por som do... Não é a naso, é aqui, né? Aqui é sonda gástrica mesmo. Mas aí, conta pra mim. Então, tu aprendeu tudo. Ele ensina todos os dias a gente. A criança amorável, tu perguntou como é viver com o Nilo. Uma criança inteligente, amorável. Não, ele é muito amorável. Então a gente fala assim, poxa, a criança autista não expressa sentimentos. Expressa. Ele é, como a gente brinca aqui, é a nossa expressão, ele é gozador. É. Ele vai tirar sarro de ti. Zoeira. Então, é uma criança 100% sim. Claro, tem as dificuldades de qualquer criança hoje em dia. Né? Ele recebeu alta de todas as terapias. Ele só faz o AEE na escola, que é um acompanhamento, né, para algumas dificuldades que ele possa ter. Não, AEE. Agora eu esqueci o significado da sigla. Coisa com não. A fono ele já recebeu alta de todas as terapias. Então, hoje ele só faz o acompanhamento na escola, que é o AEE, né? Que é um ensino complementar, né? E faz jiu-jitsu, né? Que para essa questão do desenvolvimento pessoal dele, que é onde eu me encaixo ali para essa questão de futuramente trabalhar, que vai ajudar nesse desenvolvimento dele. Mas assim, ele é muito, todo mundo que está ao redor dele fica encantado com ele. Essa é a realidade. As professoras... Vamos ter uma festinha em breve. Ele vai estar lá com nós lá fazendo zoeira. As professoras, a gente vai nas reuniões, ficam emocionadas e coisas. Vou falar para vocês aí que em breve teremos aí um negócio bacana. Até o caso do Nilo, né? Que eu até estava conversando com a Lu. A primeira vez que eu não fui pegar o boletim dele foi desse bimestre agora, né? Aí a professora falou, olha, ele é um menino muito inteligente, está bem avançado e tal. E ele tem um negócio muito legal com ele. Ele termina as atividades bem rápido, porque ele sabe fazer. Aí ele vai, professora, posso ajudar as outras crianças? Ele vai ensinar os amiguinhos. Pô, cara, que legal, velho. Então, uma criança de 7 anos, né, cara? Vai ser legal. Massa, mas ele vai ensinar os amiguinhos. Vai ensinar os amiguinhos para ajudar e tal. Que já é uma coisa que as professoras incentivam. E ela disse assim, ele termina bem rapidinho para ensinar. Então, pode ver, já dá para ver que é uma criança bem amorável, que tem, né? Isso. É isso aí. Vai ter a vivência, né? Cara, isso daí será que a gente não tem que evoluir? Uma vez eu pensei sobre isso daí, sabe? Será que a gente não tem que evoluir? A gente a gente tem uma vida corrida. Será que eles não são a evolução? Exato. Tirar essas palavras da minha boca. Será que eles não são a evolução do ser humano? Exatamente. Cara? Claro, né? Vamos falar dos graus assim mais acentuados, né? Sim. Mas assim, ó, quanto a gente tem que aprender com eles a ter uma empatia pelo próximo, a ter um cuidado pelo próximo, a ter que frear. Cara, eu falo em frear, mano, isso daqui para mim é uma terapia. Isso daqui, o podcast, é uma terapia. Eu venho amarradão fazer isso aqui, porque a minha vida é uma loucura. É uma loucura. Agora que estamos em época eleitoral, eu para quem não sabe, estou me formando em jornalismo agora. Né? Se eu conseguir fazer as provas desse semestre... Não, para. Que tá difícil, tá? Mas é um negócio que a gente vive tão corrido. Sim. Que eu acho que eles vieram para ensinar a gente a parar. Entendeu? Olha só. Imagina o Nilo não autista. De repente o Du nem faria jiu-jitsu. De repente o Du tava igual um maluco. Sim. Morando no centro de Floripa. Exato. Bombando de ganhar dinheiro como advogado. Deixando o filho na escola de manhã, pegando à noite. Deixando o filho pegando à noite. Aí eu tenho aquela coisa... Cara, eu e a Lu, às vezes, a gente senta na nossa cama ali em casa, que a hora que dá pra gente conversar uma meia hora, até a hora que a gente... Eu apago. Literalmente, 15, 20 minutos na cama sentado, não consigo ver mais TV. Eu apago. Mas a gente já se culpou bastante, sabe? De trabalhar tanto e as crianças estão... Por exemplo, a gente está trabalhando aqui e as crianças estão em casa. Sim. Né? E as nossas filhas, por exemplo, se fala assim, quer ser fotógrafa? Não. Não querem, né, amor? Você conhece a loucura, né? Porque é loucura, velho. A loucura Exato. que a gente trabalha. Então,
Hoje eu tô atendendo aí por volta de quê? Deve ser uns 5, 6 políticos, velho. Ao mesmo tempo. Então, o meu Instagram não cabe mais ninguém. Até outubro, chegou até outubro. Aí depois depois ganha eleição num lado, ganha eleição no outro, ou perde de um lado, perde no outro, e vai assim, porque eleição é assim. Sim. E vai normal. E como é que está sendo a educação? Como é que foi o início? Eu vou levar o Nilo na escola. Como é que foi isso aí? Eu estou te perguntando isso daí, porque a gente pode abrir uma brecha para uma discussão que para alguns é legal, para outros não. Sim. Porque eu já tive diversas informações que alguns alunos não foram bem tratados, outros foram bem tratados, mas como é que foi a educação, o início da educação do Nilo? O Nilo, desde novinho, já foi para creche, né? Antes mesmo do diagnóstico. Né? Então, ele sempre teve essa convivência escolar. Então, a gente, a princípio, nunca teve problemas. Né? A gente sempre foi bem participativo. Né? Então, até os 2 anos ali que a gente teve o diagnóstico, ele estava no jardim, né? O jardim de infância ali e tal. Foi bem tranquilo. Ele nunca foi uma criança muito agressiva. A diferença dele era que ele não brincava muito, era sempre no cantinho dele, ficava sozinho, não se comunicava, né? Mas Eles aí foi aquele mundinho que é só deles, né? Ele ficava contando os preguinhos do forro e tal. E se tu perguntava, depois dizia pra te curtir, né? Então, assim, mal se comunicava. Então, no começo, para nós foi tranquilo, porque a gente não tinha o diagnóstico, a gente não sabia. Para nós era tudo bonitinho, o jeitinho dele brincar era bonitinho, era tudo fofinho e tal, né? Depois a gente foi ver que são estereotipias, né? E coisas do autismo, né? Mas essa questão escolar, daí, por ele ter entrado na creche desde pequenininho, ele já foi se habituando a esse ambiente. Né? E por ele ser diagnosticado, né? E as professoras aqui de Antônio Carlos dão muita atenção, ele sempre foi bem cuidado aqui no município. Então, ele teve um bom desenvolvimento. Né? Quando ele chegou na primeira série, que é a questão de leitura e tal, ele teve bastante dificuldade. Né? Mas aí a gente foi em busca de outros métodos para ver se ajudava ele nessa questão. Então, ele entrou na primeira série, ele estava conseguindo acompanhar normalmente, né? Não dá para exigir uma criança de 6 anos já sair lendo e tal. Algumas conseguem, outras não. Aí, ano passado, na primeira série, em abril do ano passado, nós procuramos a doutora Bárbara, que é uma médica especialista em uso de canabidiol, que a gente percebia que o Nilo tinha algumas dificuldades e tal. E como nenhum médico tinha passado algum tipo de medicação para ele, né, que geralmente as crianças tomam, né, para prestar mais atenção e tal, até pela pouca idade, eu acho que não era, né, não era necessário. Alguns remédios são meio fortes. Né, então, e nunca foi necessário, eu acredito que nem era o caso mesmo, né, que ele sempre fez esses acompanhamentos e nunca falaram nada. A gente foi ver outros métodos mais naturais, que não agrediriam, né, a saúde dele. Né? Aí entrou o uso do canabidiol, que é feito da maconha, né? Da cannabis. E, cara, assim, não é que é um remédio milagroso, mas em 30 dias a gente já sentiu uma grande diferença nele. No quê? No uso do remédio, em tudo assim. Pelo uso do remédio, desenvolvimento dele. Prestar um pouco mais de atenção, a questão de comportamentos. O Nilo é uma criança que não sabia perder. Se ele perdesse uma brincadeira, ele quer ser o primeiro em tudo. Se chegasse na sala de aula, quem quer escrever no quadro? Se não fosse ele o primeiro, ele já chorava um monte. Então, coisas que a gente trabalhou com os professores e que a gente não conseguia dar muito resultado, mas a gente trabalhou muito, muito isso. Então, com o uso do medicamento, ele se acalmou um pouco, ele começou a aprender mais, né? E hoje ele está no 2º ano já, lê, escreve, contas matemáticas, adição, subtração, consegue acompanhar normalmente. Então, hoje ele consegue acompanhar normalmente. Claro, muita batalha, teve um período de pandemia que dificultou muito nas terapias, então a gente em casa, foi muita terapia em casa por videoconferência com as terapeutas. Teve que se reinventar, né, cara? Reinventar, ficou sem escola e depois volta para a escola, bem complicado, né? É como tu dá um start e tem que recomeçar tudo de novo, né? Exatamente, questão de uso de máscara, o nosso medo. Ele pegar um negócio desse, né? Eu vou contar uma história para ti. O meu maior medo é de internação, coisas com ele, assim, desse tipo. O meu medo na pandemia. Ele fez aquela cirurgia que tira o freio da língua, que eles falam. Sim. Né? Porque ele tem a apraxia da fala.
Ele tinha muita dificuldade dessa questão da fala. Piquezinho ali. É só um piquezinho. Levamos ela na especialista, contratamos a anestesista, anestesia geral, né? Nem precisava, mas por ser autismo, né? Tá. Falei para a médica, doutora, a senhora quer que eu fique aqui para segurar ele por causa da aplicação da anestesia e tal? Não precisa. Você tem certeza? Não, só a Luísa, minha esposa, só a Luísa fica. A Luísa é técnica de enfermagem, né? Tudo bem. Você tem certeza? Eu vou almoçar então e já volto aqui. Gente, quando eu cheguei, pai, pelo amor de Deus, berraçada naquele que... Picaram o guri todo e não conseguiram dar, cara. Eu tive que segurar ele, tive que dar anestesia geral no pé. Dar força. Aí eu pensei, putz, daquilo ali, cara, imagina na pandemia se ele vai ficar internado, alguma coisa nesse sentido. Cara, que loucura. Não tem, é muita loucura. Então isso ali acabou com a gente, essa pandemia, de questão de ficar cuidando, né? Ele ia pra aula, a gente, não, assim, ele vai pra aula. Assim, filho, ele sempre foi muito obediente, não pode tirar a máscara. Tu via nas fotos, ele era a única criança de máscara lá na escola. Não tirava. Então, essa questão de ser obediente. Então, assim, são fases forte, da vida. Né? Mas hoje, no período escolar... Tu vê um filho, né? Fazer... Exato, mas hoje... É uma cirurgia simples, tá ligado? Mas a questão dele foi só anestesia. Anestesia, claro, cara. Cara, e agora eu vou conversar contigo sobre direito, né? Mais direcionado ao autismo aí. Sim. Como é que tu tá vendo essa projeção dessas leis que estão sendo criadas? Eu sei que a Assembleia aprovou uma agora há pouco tempo também, que vai auxiliar bastante. Uhum. Vejo que as cidades, principalmente algumas menores, têm que se atualizar com a questão de estacionamento, de vaga para autista. Como é que tu tá vendo isso aí agora? Assim, primeiro, o mais procurado é o BPC, né? O LOAS, né? Que são para famílias de baixa renda. Né? Até tem uma questão que muitas pessoas acham que não tem direito, que é a pessoa que tem a renda familiar até um quarto do salário mínimo por membro da família. Né? Geralmente o INSS vai negar se a família ganha mais que isso. Mas a mais procurada hoje é o BPC. Traduz. O BPC é um benefício assistencial concedido pelo governo federal, né? Que é ligado ao INSS, é o INSS que paga, né? Não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial que essas pessoas têm direito, né? Por exemplo, se a pessoa é de baixa renda, né? Vamos falar do público autista, né? Tem as pessoas idosos, né? Os idosos têm direito também e tal, mas vamos falar as crianças autistas. Tem lá o teu filho autista, a mãe não pode trabalhar e está sem renda. Tem esse benefício assistencial que pode ser solicitado, né? Que eles vão ganhar um salário mínimo mensal. Tá. Mas tem um porém. É como uma aposentadoria. Isso, é tipo uma aposentadoria, mas é um benefício que vai ser pago mensalmente para essa pessoa com deficiência, né? Que o autismo é uma deficiência. Né? E ele não tem cura, ou seja, vai ser o resto da vida. Exatamente. Não, ou não. Né? Isso é uma batalha que eu tenho com muitas famílias que têm pessoas com autismo. Por quê? Diagnosticado quando criança. Ok, mas essa pessoa vai crescer. Então, é um tema que eu estou trabalhando bastante, já quando a gente solicita o BPC para a pessoa e consegue, é o seguinte: quando essa criança crescer, se desenvolver e puder entrar no mercado de trabalho, deixe entrar no mercado de trabalho. Mas aí a família vai, poxa, mas eu vou perder esse salário mínimo? Mais vale eu continuar recebendo o BPC? E até muitos colegas advogados têm desconhecimento, porque, né, nem todo mundo é especializado em previdência e tal, e não trabalha nessa área. Mas tem um benefício do governo que se chama auxílio inclusão. E poucas pessoas conhecem isso. Isso não é informado. Né? Foi aprovado, tem uma lei que aprovou em 2021 o pagamento, que é o quê? Autismo, por exemplo. Inserir-se no mercado de trabalho, esse auxílio inclusão te auxilia em até meio salário mínimo as pessoas que recebem esse BPC LOAS. Para quê? Para que ela se introduza no mercado de trabalho. Então, se essa pessoa receber até 2 salários mínimos no trabalho, ela vai continuar recebendo mais meio salário mínimo do auxílio inclusão. Então, esse é um tema que eu já estou trabalhando. Muda o formato, muda o tipo de benefício, mas a pessoa vai continuar recebendo, por exemplo, a metade do que recebia antes. Isso aí é um incentivo para que a pessoa continue, que se insira no mercado de trabalho. Porque a pessoa...
a pessoa, ela, sei lá, hoje, eu não acho que tem trabalhador, posso até estar enganado, mas qualquer trabalho aí tem não ganha um salário mínimo, ganha um pouco a mais, um pouco né? a mais. Mas até 2 salários mínimos, né? Mas assim, qual o maior medo? Quando o BPC é pago para uma família, geralmente é para uma família carente. Entendi. Então a pessoa não quer perder esse um salário mínimo. Às vezes a pessoa prefere que o filho fique em casa, não se insira no mercado de trabalho, entendeu? Com medo de perder esse benefício, que esse benefício é o único rendimento. Ou então tem medo que o filho trabalhe e seja mandado embora. Porque tem muito preconceito, a gente sabe disso. E como né? a gente... É o que eu te falo, é sobre a empatia, né? Sobre enxergar essa realidade das outras pessoas, né? Então, um dos direitos, as pessoas com autismo, que eu estou sempre frisando para as pessoas, a criança pode ter 3 anos de idade. A gente pede o BPC para essa pessoa, eu sempre estou frisando isso. Mas é daqui a tantos anos. Mas eu já estou frisando para a pessoa já. Por quê? Se a gente não falar nada, a família não vai querer inserir essa criança no mercado de trabalho quando ela... Esse jovem, né? Não é mais uma criança, exato, vai ser um jovem. Vai crescer, vai ser um jovem no mercado de trabalho. Isso é porque é um desconhecimento, são famílias simples, família que já passou por tanta coisa, que luta tanto para conseguir um benefício. Entendeu? Mas tem esse benefício, esse auxílio, entendeu? Uma pessoa, por exemplo, vamos lá, a dona Maria tem um filho autista, o Joãozinho, e ela não tem condições de contratar um advogado. Sim. O que ela faz? Ela tem que solicitar um advogado do Estado, né? Inclusive, no município de Biguaçu já tem defensoria pública instalada. A defensoria pública pode solicitar, né? Vai até a defensoria pública, vai solicitar um advogado. Geralmente, essa defensoria pública ela está ligada às prefeituras. Não, ao Estado. Ao Estado. Ao Estado, isso. Né? Antigamente era ligado, tinha no próprio fórum antigamente, né, que o Estado pagava um valor para os advogados. Eu sei que a Assembleia Legislativa tem uma defensoria pública. Sim. Que atende as pessoas que precisam. Atende diariamente diversas pessoas lá que estão... O Estado. Mas essa defensoria é dentro da Assembleia. Daí. Aí não sei como é que funciona. Tem na Assembleia e tem as defensorias públicas, né? Que são. Mas a pessoa que é leiga, que não entende nada, ela vai procurar isso aonde? Onde é que ela vai achar? Eu não sei, porque geralmente são escritórios fechados. Isso. Não tem uma placa lá dizendo assim, defensoria pública é aqui. A pessoa que tem um filho com deficiência ou tem alguma deficiência, a família, né? A primeira coisa que ela tem que fazer é o cadastro único. Ir no CRAS da sua cidade e fazer esse cadastro. Para estar lá. São tantos membros na família, recebe tanto, tal, o pai recebe tanto, a mãe recebe tanto, tem tantos filhos com algum tipo de deficiência, esse cadastro. O CRAS é muito importante, que o CRAS ele dá toda a direção para ti. Tá? Tem assistente social, tem psicólogo, tem tudo. Né? É como eu falo, não é só a pessoa com autismo, tem que cuidar de toda a família, principalmente os pais. Imagina uma criança com autismo com o pai e com a mãe que não tem condições psicológicas de levar nas terapias, que não é só questão financeira. Tem pai que, né, faz besteiras, né, chega a perder a vida por causa disso, que acha que não vai ter condições. Então o CRAS é muito importante. Então procure o CRAS da sua cidade e lá a assistente social vai encaminhar para uma defensoria pública. Geralmente quando se tem um diagnóstico de espectro do autismo, a maioria das famílias também acabam procurando uma APAE, né? Sim. Eu acho que provavelmente a APAE já deve saber essa linha toda, né? Com certeza. Com certeza. Como é que funciona? Como é que foi no meu caso? Primeiro a gente conseguiu o diagnóstico com um médico particular, o Dr. Eugênio Grilo, médico muito bom. Né? A gente pagou porque a gente tinha urgência no diagnóstico já para começar os tratamentos. Mas a gente foi encaminhado para a Fundação Catarinense de Educação Especial. Lá nós tivemos o diagnóstico completo dele. E lá eles vão ver se o caso do teu filho, se tu vai fazer o tratamento na própria fundação ou, dependendo do município que tu mora, se tu vai ser encaminhado para a PAI. Então, a PAI encaminha, a Fundação Catarinense encaminha para a PAI. E, realmente, a PAI também tem assistente social, tem tudo lá, eles vão te dar o suporte. Mas, para as famílias, eu sempre falo, faz o cadastro único, vai no CRAS da sua cidade, procura ajuda.
O CRAS geralmente é bem assessorado, né? E vai te dar todos os caminhos. Não só para os direitos do autista, mas para o direito da família mesmo. Entendeu? Né? E hoje que tu tá morando em Antônio Carlos, como é que tu enxerga Antônio Carlos? Uma cidade que... Para o tamanho de Antônio Carlos, é uma cidade bem preparada. Né? Porque a PAI aqui é bem estruturada. Tá? Os professores aqui são excelentes. Não Aí, galera da PAI, ó, parabéns para vocês aí. Ó. São, não tem o que reclamar. Claro, tem algumas coisas que a gente tem... Né? Eu sou um cara muito crítico, né? Mas, assim, eu entendo também que a gente pegou época de pandemia. Foi difícil para todo mundo. E tem coisa dentro do serviço público, sendo sincero contigo, tá? E te falo com propriedade porque estive dentro. Cara, tem coisa no serviço público que tu quer fazer e não dá, velho. Sim. Ontem eu e a Lu ainda conversamos assim, como é frustrante, tá ligado? Tu querer fazer uma coisa e simplesmente a burocracia te barra. Exatamente. Pô, olha só, a volta que uma... tu tava falando ali, eu tava aqui viajando assim, ó, pensando, a volta que uma pessoa vai dar, tá? Quando ela descobre que o filho dela é autista. Exatamente. Tá, a gente tá falando de autismo. São meses, se não anos. Se for síndrome de Down, se for qualquer outra doença, sei lá. Mas a pessoa descobre... Olha só, a pessoa descobre, não tem condições, ela tem que ir ao CRAS, ela tem que ir na PAI, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo. Cara, no final não tem como essa pessoa trabalhar, cara. Vai ter que... Se for um pai e uma mãe... Um dos dois vai ter que se abdicar do trabalho para poder dar atenção para a criança. Cara, teu caso ali assim, ó, foge totalmente à regra. É uma exceção, tu conseguiu, tu falou que a tua sócia no escritório de advocacia, ela segurou muito as pontas para ti poder resolver o negócio, porque tu, na época, assim que se descobriu, né, tu estavas com uma esposa doente e com um filho acabando de ser diagnosticado. Então a cabeça tua já estava, né? Eu tô tentando captar essa mensagem, assim, mas devia estar uma loucura. E ainda, claro, né, tu tem toda uma estrutura familiar boa, né? Tu não tem problemas com a tua família é uma família boa, tens irmãos, né? Tens pai, mãe, tudo. Mas, cara, é muito complicado para quem é sozinho. Ela dá... Isso quando... Por que geralmente fala assim, a mãe? Geralmente se fala da mãe, né? Porque a mãe que aguenta a barra, cara. Quantos pais abandonam, cara? Eu já escutei, Jean, tipo, com a esposa com depressão em casa e com filho autista. Pô, cara, como é que tu aguenta? Por que eu escutei isso várias vezes? Porque é mais fácil tu largar, cara. Eu vou divorciar, vou pagar um salário mínimo de pensão e... Cagou pra parada. Exato. É o que muita gente faz. Velho, mas assim... Por isso é que eu tô te falando, irmão, que tu tá aqui comigo. Exato. E como também tem muitos pais, eu sempre falo assim, ó, a importância da comunicação, a importância de eu ter visto aquele bendito programa. Tem muitos pais que não aceitam, cara. Eu não vou citar nomes, logicamente, mas eu conheço pais que não aceitam até hoje o diagnóstico do filho e deixam totalmente nas costas da mãe. Não, jamais. Vira as costas, né? Qual o benefício que isso vai trazer pro teu filho, cara? Nenhum, velho. Né? Não vai. E era pra ser... E pessoas instruídas. Cara, mas é isso que eu te falo, irmão. A vida inteira, tu foi um cara certo. Sim. Tu não foi um cara errado. A vida inteira, velho. Eu te conheço desde criança, eu vou falar com um fundamento aqui, ó. Tu nunca fez nada de errado. Sim. Tu nunca foi um guri de baderna, de bagunça, de uso de droga. Não, tu não foi nada disso. Tu sempre foi um cara certo. Sim. Então, tu fez o certo. Tu não fez o bonito. Sim. Porque é como honestidade, né? Pessoas que acham que honestidade é bonito, né? Não, honestidade é obrigação, né? Exatamente. E tu foi lá, casou com a tua esposa e tu realmente, cara, fez por merecer tá aqui conversando com a gente hoje, conosco hoje. Por quê? Porque tu fez o papel de homem. Tu não foi um moleque. Sim. Claro, eu me separo... Né? Mais fácil. Vou lá. Ganho bem. Exatamente. Paga uma pensãozinha. Exatamente. Cara, meus parabéns, né? Que continue assim, cara. Que o Nilo aí daqui a pouco, né, Lu? Aqui dando aula pra gente. E, cara, ele é um fofo. Vocês têm que conhecer. A gente não vai mostrar a criança aqui. Eu poderia ter uma foto do Nilo aqui no podcast, mas eu não vou dar esse prazer para vocês, internautas. Se vocês quiserem conhecer o Nilo,
Procure um dia que Exato. encontrar o Du na rua, no supermercado. João Luiz Nalcum, Du. Se tu procurar pelo João Luiz, tu não vai achar, velho. Tu vai ter que achar o coisa. Mas assim, só para finalizar a questão do direito, são muitos direitos, tá, Jean? Procure seu direito. Vai no CRAS, tem a questão do benefício. A gente só falou da questão monetária, mas tem muitos direitos. Tem direito à redução de carga horária, por exemplo, um funcionário Isso é efetivo, interessante. né? Redução de carga horária sem diminuição de vencimento, né? Ou, por exemplo, aqui no município de Antônio Carlos, não tem uma lei municipal que prevê isso, mas busca um advogado. Vá atrás se é um funcionário público. E né? se for um funcionário privado? CLT tem decisões nesse sentido, no mesmo sentido, mas aí já, no meu entendimento, complica um pouco, né? Porque tu não pode pedir o patrão de mandar embora, né? Porque tu sabe que eu sou contra algumas coisas que existem, tipo assim, ó. Eu acho que deveria existir tudo que existe no mundo privado e existir no mundo público, né? Às vezes tu pega, funcionário público, né? Não trabalha, tem aquela barra, todo mundo fala, né? A maioria trabalha pra caramba, cara, e ninguém nem vê. Como antigamente, não pode ser mandado embora, né? Você já caiu por terra faz tempo, né? Isso, Mas, tipo assim, ó, eu acho ali que deveria já de criar uma lei. Sim. Acho que no Congresso Nacional, a lei que vale isso para o Brasil inteiro, que a lei sempre mais forte é que vem de cima para baixo, não de baixo para cima, Exato. né? O município, eu acho que não tem que criar lei, quem tem que criar lei Sim. nesse sentido seria a Câmara Federal. Para que fizesse tanto no privado quanto no público igualitar isso ali, porque ambos são trabalhadores. Sim. Se você é um motorista da saúde dentro de um município, ou você é um motorista em uma empresa, você tem o mesmo cargo de motorista, você tem as mesmas atribuições, então não custaria nada as leis serem iguais, né? Porque às vezes tu pega assim, vou fazer uma lei para ferrar o município. Cara, o município, velho, para quem está de fora, vê como a prefeitura não fez negócio que não vem grana. Sim. Eu quero que as pessoas entendam que Santa Catarina trabalha para enviar cada R$100 que envia para Brasília de dinheiro, volta R$18. Então, vocês imaginam. Então, eu estou falando disso. 82% do dinheiro de impostos produzidos por Santa Catarina, que não é pouco, tá? Não é pouco. A arrecadação aqui é trilionária. O negócio é grande. Volta só 18. Então, com esse 18, o governador tem que se virar para fazer uma série de coisas. Exato. Enquanto essa grana tá. Mas são direitos que busquem conhecimento. Tá, mas fora a grana, que o mais importante é grana, velho. Exato. Para a família, sim. Sim, medicamento. A questão ali do BPCA, às vezes a pessoa ganha R$3.000 por mês. Não se enquadra para receber o BPC, porque é 1/4 de salário mínimo para cada membro do grupo familiar. Mas, às vezes, são pessoas que moram na mesma casa que não pertencem ao mesmo grupo familiar, por exemplo. Um filho divorciado voltou para morar com a mãe. Não vai ajudar a sustentar. Não faz parte do mesmo grupo familiar. Ou então, recebe esses R$3.000 e gasta os gastos da casa ali, dá R$2.900, porque tem que comprar remédio para o filho, tem que pagar água, luz, internet, roupa e tal. Né? Essa pessoa tem direito ao BPC. Mas o INSS vai negar. Tá? Busque a justiça, um bom advogado da sua confiança, que eles vão conseguir para ti, desde que comprovado a necessidade. Cara, existe algum medicamento assim para pro autismo, assim, que seja aqueles medicamento caro que tem que entrar com processo, alguma coisa, não? Para quê? Sim, tem. Principalmente na adolescência. Pesado, sim, mais pesado. Assim, mas não é que seja muito caro. Tipo, um medicamento, meu medicamento que eu compro pro Nilo, geralmente 2 meses dá em torno de R$600. Mas é caro. Para mim, eu consigo, eu tenho condições. Mas esse valor de R$300, R$500 por mês é muito caro para outras pessoas. Exato. Então, essa pessoa já pode buscar o Estado. Se o Estado não fornece, pode buscar judicialmente para fornecimento, com certeza. Eu sei que o medicamento é uma obrigação do Estado, sim, né? Sim. Ele é obrigado a dar. Então, assim, não tem condições, o Estado não fornece, pode solicitar. Vamos aprofundar um pouquinho mais no canabidiol. Como é que tu conseguiu comprar o canabidiol? Eu compro... teve a doutora Bárbara, né? Que ela é especialista nessa área. No uso do medicamento para várias coisas, para vários tipos de doenças, né? E, inclusive, né, para o espectro do autismo. Ela é conveniada com uma associação em outro estado, acho que no Espírito Santo, se eu não me engano. E eu tive que me associar
a essa associação. Ela dá o laudo ali, né, do medicamento, né, a receita. Eu me cadastro nessa instituição. E essa instituição compra o lote. Aí ela vai assim, ó, a médica receitou tantos ml por mês. Eu vou ali e compro com eles. Eles mandam pra gente. O nome da associação é Abraça Esperança. É porque o canabidiol não só para o autismo, né? Para diversos tipos de doenças. Alzheimer, para tudo. Já vi caso de pessoa com fibromialgia. Exato. Utilizando e se dando bem, né? Então... Não, tem... Assim, ó, é o que eu digo, não é um medicamento milagroso, mas está nos ajudando muito. E o Nilo toma, assim, numa boa... Nenhum efeito colateral, nem sequer no sono. Nada. Não tem gosto, né? Nada. Não, o gosto eu já experimentei, é parecido da maconha mesmo, assim, bem pouquinho, mas bem pouquinho, tá? Até porque é um óleo feito da cannabis. Mas, né? tipo, o efeito, para dar o efeito psicotrópico, lá, sei lá qual é o termo que usa, é retirado. Tem bem pouquinho, então não dá nenhum efeito. É porque não contém THC, né? Exatamente. Que é o THC que... É porque a galera leiga no assunto, tá? Eles acabam entendendo que vai tomar o óleo da maconha ali e vai ficar chapado. Não, cara. Tem uma associação aqui em Florianópolis, também tem. Só que essa médica não é conveniada com eles. Que ela falou assim, não, o João, o Du, aqui é um pouquinho diferente, então pro Nilo e tal. Para adulto é boa, mas para criança eu não recomendo tanto. Né? É o que ela me falou, né? Então, dela indicou da Abraça Esperança. Tá? Mas muita gente traz dos Estados Unidos, que é muito mais barato. Aí tu tem que pedir uma autorização para a Anvisa. É um medicamento caro, Du? É caro. Tipo, os R$600 que eu pago ali dá 60 ml. Nossa. Do medicamento. Mas é mais barato que tu comprar na farmácia. Que não é natural, assim, igual os da farmácia já são mais manipulados, né? Né? Então, mas é caro, mas vale a pena cada centavo. Tá, que show, velho. E muita gente está obtendo decisões judiciais pro fornecimento desse medicamento e também pro plantio. Pois é, o plantio já é um negócio mais complicado, mas eu vi casos de... Foi uma entrevista que... Sou ligado 24 horas em notícia, né? Que é uma coisa que eu gosto. Pela rádio, eu estava ouvindo de manhã cedo, acho que era 5 e poucas, 6 horas, uma entrevista sobre isso daí. Sobre a dificuldade que é também fazer o plantio, porque o plantio tem uma série de coisas, né? Não é só o plantio, tu tem que fazer o plantio, a manipulação, o descarte. Então, a ordem judicial, tudo bem, eu vou deixar tu produzir, mas tu vais ter que fazer todo o procedimento. É um pouco complicado. É uma indústria, né? Então acho que é muito mais fácil a pessoa realmente ter que comprar, precisar, porque não se sabe se vai ser um uso contínuo a vida inteira. Então, pela evolução das coisas, daqui a pouco vai ser mais liberado, né? Não estou falando da questão do uso como droga, né? Mas provavelmente futuramente isso aí vai ser facilitado. Não é obrigado assim, não tem por que não. Chegou no limite, né? Exato. Não tem por que não. Mas vamos ver o futuro. É o que nos aguarda. Irmão, considerações finais aí. O papo tá bom e ia continuar até meia-noite, né, Lu? Se deixar, a gente vai longe. Não deixar, a gente vai longe. A gente falou de... Faltou a gente falar de música, né? Banda aí que tu tocou aí e encerra com as bandas. Vamos lá. Toquei muito heavy metal na minha vida, né? Era cabeludo, agora não mais, né? Mas tu sabias que todo cabeludo um dia será careca? Exatamente, depende, né? Tem implante, mas não vou fazer, não. Sou contrabaixista, né? Venho de uma família de músicos. Meu avô sanfoneiro, né? Minha inspiração, o cara que eu acho engraçado que antigamente a gente fazia o site da banda Kyron lá, tocava uns Iron Maiden e tal. Meu ídolo é o Axl Rose, o meu é o Nick McBrain, o Pereira Botava e tal. O meu é o Vonilo. Porque o meu ídolo mesmo, cara, foi o cara que me inspirou. Eu via o meu avô tocando sanfona, cara, aqueles dedos inchados da roça, e tocava chorinho na gaita, cara, assim, como. E cara? Nunca teve numa escola, né, aprendendo? Tico, não, ele sabe tudo de música, cara. É o ouvido absoluto, né? Ele toca tic-tic no fubá e tal. Então eu toquei em várias bandas, toquei na Pão com Mousse, Biguaçu, tocava muito Raul e tal. Aí depois fui pra Cairo, que era heavy metal, né? Tocava muito Iron Maiden. Angra? Não. Angra é muito difícil. É amador. Aí depois, cara, toquei na escola de música, né? Daí eu tocava contrabaixo acústico,
foi uma fase muito legal, eu aprendi muito, né, pra música erudita e tal. Aí toquei na Jeremias Sem Cão muitos anos, o Pereira, né? O Pereira sempre me acompanhou nas bandas, né? E agora eu tô tocando com a DNA, que é a banda dos amigos ali da infância, o Júnior, o Topeira, o Pete. E é um estilo um pouquinho mais diferente, né? Um rock and roll ali, mais pop, né? Mas tô curtindo, é bem legal. É diferente, é bom tocar coisas diferentes. E tô sempre tocando aí, cara. É legal. Eu cheguei lá na casa do Júnior, o Júnior tava ensaiando, já cantei Tazaré. E vamos, né? A minha intenção é reunir o pessoal aí, sempre que der, pra gente fazer um som, né? Isso aqui, cara. Que massa, hein? E as considerações finais, o que eu posso falar, só além da música, né? Coloque seu filho no jiu-jitsu. Ponto. Coloque. Não vão se arrepender. Meninos, meninas, todo mundo. Aqui em Antônio Carlos tem uma escola... Ficou bem na frente da câmera? Não, tudo certo. Então me daqui. Vou fazer uma propaganda aqui para Antônio Carlos. Né? Eu faço parte da Peace Combat em Biguaçu, do professor Christian Prazeres, né? Casca grossíssima, né? Vereador em Biguaçu. Faço parte. E o meu filho, ele faz aqui em Antônio Carlos. Eu fiz questão de colocar ele aqui em Antônio Carlos, até para ter a convivência com as crianças aqui do município, que é a maestria Jiu-Jitsu aqui de Antônio Carlos, professor Gabriel, um baita de um professor também. Então, o pessoal de Antônio Carlos faz uma aula experimental lá com ele. O pessoal de Biguaçu vai lá na Peace Combat também, né? Coloque seu filho no esporte, que crianças com autismo ou não, coloquem. Vale muito a pena. O esporte é tudo, velho. O esporte eu sou suspeito de falar. Ô, antes de a gente encerrar, nós temos um presente para você. Opa, obrigado. Para você que veio aqui nos dar o ar da graça no podcast. Um copinho, claro. Vê se... Vai ser bem utilizado. Vê se tu gosta aí. Gosto, Abre ele, tu gosta de uma... Já, na hora que tu falasse o nome pra você, já vê a música do Paralamas na cabeça. Tá assim, vendo ali? Eu falei, a gente tem uns gostos musicais parecidos, Titãs, Paralamas. Exato. Tem uma história, não sei se eu posso contar aqui, né? Pode tudo, velho. O Jean, eu conheço o Jean desde criança. E uma vez foi eu e o Pereira lá para São Miguel e tu tava lá trabalhando no Miramar. Uhum. E a gente ia voltar de ônibus. Não lembro quem deixou, se foi meu pai ou se foi o Tuca que deixou a gente lá. Aí a gente foi pro ponto de ônibus, a gente pegou carona, acho que foi em cima de um caminhão, alguma coisa. E eu lembro tu sempre cantando Titãs e tal, e a gente cantando, assim, mas a gente era criança, cara. Foi muito legal, tu não lembra disso, né? Não tem como, né? Pegamos carona em cima da carroceria de um caminhão e viemos para Biguaçu. Olha só. E eu sei do trabalho, provavelmente, né? Cantando Marvin de Titãs. Marvin, eita, coisa eu lembro, cara, legal. Que massa, cara. Lembrança boa ali, ó. Um copinho aqui que a gente fez personalizado, né? Do podcast. De repente já dá no primeiro rock aí. Será bastante utilizado, pode ter certeza. Utilizaremos, né? Fazer um jabá. É isso aí então, galera. Obrigadão, Du. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado, esclarecedor, muitas ideias, muitas coisas assim. Eu espero que as pessoas assistam e realmente aproveitem a informação, né? Sim. Galerinha, esse foi mais um episódio do nosso podcast Caleidoscópio. A Lu briga comigo que eu falo Calei, eu não falo Caleidoscópio. Música que eu adoro, de Herbert Viana, do Paralamas. Esse dia eu confundi um cara aqui. Eu cantei outra música, nem lembro qual, né? Mas não era Caleidoscópio. Não é preciso apagar o Caleidoscópio sem lógica, tá? Mas eu cantei outra. Mas agora a gente vai ter que apagar a luz porque estamos encerrando esse episódio e fiquem todos com Deus. Um beijão e ó, fui!